Muita gente fala hoje sobre inovação, né? Área de inovação, você tem as áreas de transformação da empresa, inteligência artificial, você tem... Mas quando você olha, quem está há muito tempo nessa área de tecnologia, a inovação era algo que você já pensava há 15, 20 anos atrás. Sim. Então, qual é de fato a característica que eu enxergo para que isso funcione? É a adaptabilidade, as pessoas têm que ter adaptabilidade, porque inovação no fundo é fazer de uma forma diferente aquilo que você já está habituado a fazer, que obviamente vai te dar algum ganho, algum benefício, alguma agilidade. Então, não só na jornada de dado, mas em todas as jornadas, acho que trabalhar a questão da adaptabilidade dentro das empresas é necessário, sabe? Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi, amigos! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pod House, podcast da The House. Esse é o episódio 3 da segunda temporada e o tema de hoje é o uso de inteligência artificial para alavancar vendas. E eu tenho a honra de receber o Alexandre Santos, diretor da Sanofi e um amigo de longa data também, parceiro de negócios. Alexandre, obrigado por ter vindo e se apresenta, por favor. Obrigado, Fábio, obrigado, Rui, pelo convite. Prazerzaço estar aqui no Pod House. Super oportunidade, acho que é uma oportunidade legal para a gente trocar bastante coisa. Eu sou Alexandre Santos, tenho 38 anos, atuo já na indústria farmacêutica há mais de 15 anos, atuando nas áreas de tecnologia, BI já há bastante tempo. Eu vou contar daqui a pouco um pouco sobre a minha carreira, mas atualmente eu sou diretor da área de inteligência de dados da Sanofi, de Analytics e Insights. Também sou professor, dou aula no Senac, Ciências de Dados, e super prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Legal. O Alexandre, por favor, cara, de primeira aqui, conta um pouquinho aí da sua carreira e como que dados entrou na sua vida profissional. Hein? Boa. A minha carreira, eu tenho a formação de tecnologia, então sou formado em ciências da computação. Tenho um background extenso aí de tecnologia. Eu comecei a minha carreira entrando numa consultoria de soluções de CRM. Então, o início da minha jornada profissional foi nessa consultoria. E essa solução de CRM, basicamente, ela atendia a indústria farmacêutica. Então, foi ali que eu comecei a ter um primeiro contato com a indústria farmacêutica e, obviamente, com o universo de dados. Porque quando você tem uma solução de CRM, no fundo, a gente está imaginando que a solução é uma solução ali para um time comercial e que tem um teor ali muito mais para execução. Mas o que de fato ela gera é um impacto real com o uso de dados para uma execução final, para alavancar, obviamente, times de vendas. Então, o começo da minha carreira foi nessa consultoria, lá bem no início de carreira. Ela se chama Sevencon, ela ainda é uma consultoria que existe nacionalmente aqui. E eu atendi diversos clientes da indústria farmacêutica. Então, passei por atendimentos de multinacionais como Bayer, Novo Nordisk, AstraZeneca. E uma das consultorias das indústrias que eu atendia se chamava Altana Pharma. E a Altana Pharma, que depois de um tempo foi comprada pela Takeda Pharma, me fez um convite para ingressar na indústria farmacêutica. Na Sevencon, no começo da minha carreira, eu liderava times de desenvolvimento, né? Então, muito focados nessa solução de CRM. A solução era focada para os representantes de vendas, né? Então, era um CRM que ajudava ali os representantes na gestão comercial, de interação, de visitação com o médico. Isso há 15 anos atrás. Então, 15, 16 anos atrás, vocês podem imaginar o quanto que mudou a tecnologia. Na época, a gente tinha aqueles computadorzinhos da HP, que chamava Pocket HP, que era um computadorzinho super pequenininho e a internet era discada. Então, tinha toda uma mudança de tecnologia. Mas lá já existia uma questão cultural de um início das empresas começarem a enxergar o potencial de dados. Porque já se existia dentro da indústria um olhar para avaliação de potenciais clientes, de potenciais negócios baseado em dados. A gente vai falar um pouco sobre isso. E depois eu ingressei na Takeda. Na Takeda eu passei 12 anos da minha carreira. Então lá eu naveguei entre as áreas de tecnologia, entrei na área de tecnologia com o expertise que eu tinha das soluções CRMs e eu comecei lá a atender as áreas de Business Intelligence, inteligência de mercado. Foi ali que começou a minha jornada de fato com lideranças para soluções para as áreas de inteligência de mercado.
E aí, esses 12 anos eu naveguei dentro da área de tecnologia e migrei para a própria área de inteligência de mercado. Então, como a área de tecnologia tem um contato muito grande com a área de inteligência de mercado, com os projetos, com discussões reais de negócio e não só ali uma implementação tecnológica, né? Eu recebi um convite para ir para a área de inteligência de mercado, fiquei lá mais ou menos... fiquei 7 anos na área de tecnologia e os últimos 5 anos liderando a área de dados ali na Takeda. E em 2020, no meio da pandemia, recebi um convite para ir para a Sanofi e promover uma transformação ali organizacional, olhando para o universo de dados, para a cultura de dados, que foi super, super bacana. No meio da pandemia, então vocês podem imaginar como que é a mudança de carreira, de empresa no meio da pandemia. Eu fiquei meu primeiro 1 ano e meio praticamente em home office. Uma das grandes coisas que eu liderei foi uma transformação da solução do CRM e também da infraestrutura de dados. Mas sabe que projetos de transformação, quando você olha para uma perspectiva da influência que você tem que ter, o contato é muito importante. Então, um desafio, uma barreira que, obviamente, eu tive no meu começo de carreira na Sanofi foi estar dentro de uma pandemia. Acho que todo mundo passou por isso, né? Sim. Mas esse é um pouco da jornada. E aí, hoje estou na Sanofi. Há mais ou menos 2 anos ingressei também na docência. Acho que aí é mais propósito do que, de fato, olhando para uma questão de remuneração, né? É muito mais um propósito de estar devolvendo um pouco para os alunos essa experiência que eu tive corporativa, essa experiência que eu tenho corporativa, né? E lá acho que é onde... lá é de fato onde as coisas acontecem de forma genuína, sabe? Você olhar para os alunos e ver de forma genuína a vontade de aprender e a vontade de desempenhar um bom papel é super legal. Então, esse é um pouco da minha... Resumindo aqui os meus 15 anos de carreira. Hoje atuo como diretor na Sanofi e como docente no Senac também, dando ciências de dados lá. Legal. E na tua trajetória você começou, pelo menos essa parte de dados, onde a gente tem contato com você, da Sanofi, você começou muito forte nessa questão de engenharia, disponibilização de dados e com um baita desafio que era o Single Source of Truth. Perfeito. E depois, fez um baita no trabalho, depois você pegou a parte de inteligência artificial também, que é uma parte mais voltada para desafio de negócio, assim, tem uma proximidade muito maior. Conta um pouco pra gente como foi essa transição e desafio de fazer o Single Source of Truth, que isso daí toda empresa tem, né? Quem quer fazer, né? Exato. E depois, assim, um pouco de mudança cultural, dos caras adotarem aquilo lá, etc. E depois essa mudança de perfil, de falar, beleza, olha, os dados estão ok, agora a gente vai começar a trabalhar inteligência artificial, vamos gerar business case, etc. Que aí você entra mais ainda no negócio. Exato. Ô Rui, assim, da minha jornada em todas as empresas que eu atuei, principalmente a parte de transformações culturais, eu vejo que a transformação cultural de dados em si, ela é realmente uma jornada, sabe? Eu já conto um pouquinho do que aconteceu e acontece ainda nessa transformação que a gente faz e está fazendo na Sanofi, mas só para resgatar um pouco do histórico durante essa minha trajetória na Takeda, lá eu rodei projetos semelhantes de dados. Então, há 10, 15 anos atrás, as ferramentas de dados não eram as mesmas, o potencial computacional não era o mesmo, a gente tinha um olhar, ainda estava bem no início, né? Então, eu participei de implementações de ferramentas, por exemplo, como Cognos, que são ferramentas muito mais com uma facilidade para o usuário final muito mais complexa, né? Mas o que eu percebo em todos esses projetos de transformações de dados, ele é uma jornada que ele realmente precisa de um começo, normalmente impulsionado por essas áreas de transformação, tecnologia e inovação. Dificilmente as áreas de negócio elas vão ter o foco necessário para começar projetos como esse, porque as áreas de negócio, time comercial, time de marketing, o foco deles é P&L, é venda, é geração de impacto real, e o olhar deles não estão focados nessas transformações que são inerentes e necessárias ao negócio. Então, essas áreas, como a nossa área de tecnologia, as áreas de dados, elas impulsionam, elas dão aquele primeiro empurrãozinho, só que
o que eu percebo é que, de fato, existe uma transformação e uma gestão de mudança a ser feita que depende de pessoas. A gente fala muito sobre projetos de inteligência de mercado, ferramentas. A gente já vai entrar em alguns cases interessantes, mas qualquer mudança transformacional e a cultura de dados, ela é uma mudança que depende de pessoas. E para você fazer isso de forma consistente, você vai encontrar desafios de crenças. No fundo é isso. As pessoas que lideram essas áreas, elas estão habituadas a tomar decisões, muitas vezes com poucos dados ou sem dados, olhando para, de fato, um feeling que ela tem ali, eventualmente, disso. E você vai ter um poder de influência contra uma crença, um viés, de fato, dessa pessoa. Então, até porque a pessoa que atua dessa forma, os dados podem ser até contraintuitivos. Exato. E normalmente são. E normalmente são opostos àquela crença. Porque em diversos projetos que a gente discute, inclusive lá na Sanofi, é impossível você ter o mesmo poder computacional como indivíduo do que uma máquina. Então é impossível você olhar, analisar, ter um poder de absorção de análise dos seus dados como uma máquina. Você não tem a mesma habilidade e performance do que uma máquina. Então, às vezes o que você tem como feeling vai contra o que o dado está te dizendo. Então, resumindo um pouco a jornada, Rui, assim, e entrando um pouco mais pela jornada do Single Source of Truth, a gente, dentro da jornada de dados, sempre existe um desafio de você ter um nível de maturidade super complexo quando você está dentro do ambiente de dados. Isso significa, de fato, você ter coisas automatizadas, relatórios que são mais automatizados, data lakes, num tema mais técnico aqui, que você dá para as áreas e as áreas conseguem, de fato, terem os seus próprios dados e analisar os seus próprios dados de forma individual. Mas a jornada não começa aqui. Talvez você mire como target aqui, mas a jornada começa em você ter confiabilidade dos dados. Tá aí o projeto Single Source of Truth. Então, quando eu entrei na Sanofi, basicamente o grande desafio foi como que a gente estrutura a nossa governança de dados, mais infraestrutura de dados, para que a gente comece a olhar o dado como um impulsionador da minha decisão e pare de discutir se o dado está certo ou errado. E ali foi um início de jornada onde, primeiro, eu pude perceber que existia uma defasagem até tecnológica, que acho que ali foi um ponto que eu identifiquei rapidamente, mas o principal ponto não era a defasagem tecnológica, o principal ponto era a gestão de mudanças. Era como que a área de dados, ela ouvia de forma proativa, tendo uma escutativa das áreas, quais são as dores que eles tinham. Porque a rotina e a governança e o processo de dados lá estava muito habituado a entregar da forma como sempre foi. Eu tenho um relatório específico que eu não sei se de fato a área está usando, mas eu continuo entregando. Eu não sei qual que é o valor agregado daquele relatório, daquela informação, do meu produto de dado, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Resumindo, o cara ele trabalhava de uma maneira absolutamente operacional. Exato. Eu tenho que fazer isso, eu vou colocar tantos relatórios por dia, não estou nem aí se o cara está usando, se não está. Eu acho que o principal key takeaway das minhas primeiras interações nesses projetos foram, primeiro eu tinha de um lado as áreas de negócio, o board da companhia, carente de informações, carente de decisões baseadas em informações. Acho que esse foi o primeiro ponto. Até porque quando você tem competitividade, para contextualizar todo mundo, né? A indústria farmacêutica é uma indústria que tem muitos dados. Apesar de regulada, ela é uma indústria que toda a indústria possui acesso a informações importantes para a decisão. E isso gera competitividade. Então, quando você tem competitividade e não toma suas decisões corretas, baseadas em dado, você perde poder competitivo, vantagem competitiva. Então, esse era o primeiro cenário olhando num prisma mais da estratégia da companhia. Como é que a gente tinha um lema lá, e acho que todas as empresas passam por isso em algum momento, algumas estão passando, algumas já passaram. Como é que a gente se torna data-driven, né, que a gente fala? Como é que a gente se torna uma empresa que de fato toma a decisão real baseada em dados? Por um outro lado, eu tinha uma estrutura e
e um olhar muito operacional, mas sem observar de fato o valor agregado, o valor gerado ali das soluções que a gente gerava. Então, essa jornada ela teve uma jornada de muita escuta. Eu tive, inclusive, apoios de parceiros para me ajudar a, né, mapear todos os... Isso é uma coisa que acontece que às vezes as indústrias elas não olham para isso, né? Às vezes você não tem... Às vezes você tem expertise dentro de casa, mas você não tem tempo. Porque a sua rotina ela te consome de uma maneira que, para que você faça um assessment, um diagnóstico real do que você precisa resolver, você precisa investir. Você de fato precisa investir num parceiro. Então, eu vim de fora, de fora da Sanofi com um olhar super aberto, e acho que isso fez com que eu trouxesse alguns elementos que conseguissem convencer o board da companhia a investir com parcerias e de fato trazer um investimento de infraestrutura e um diagnóstico com ajuda externa e obviamente traçar uma estratégia de dados muito pautada em data governance, governança de dados, em data quality, como que a gente consegue garantir de fato que o dado que eu estou levando para a minha companhia é um dado que tem acuracidade. Eu costumava falar muito isso lá dentro, assim. Às vezes a gente está olhando para cá, né? Mas o meu principal movimento lá foi centralizar dentro da minha estrutura toda essa parte de governança de dados, todas as decisões relacionadas a dados, seja de aquisição, seja de qual é o impacto real que aquele dado vai gerar para qual produto, para qual projeto, né? Então, centralizar primeiro uma parte de dados para depois que você tenha o seu básico funcionando, democratizar de uma maneira mais consciente. E às vezes as empresas, e eu vejo muito isso, elas começam a democratizar sem de fato ter o single source of truth funcionando. E aí você gera um problema, porque uma democratização de dados sem de fato uma consciência do que você... De todos os seus processos, de toda a sua documentação, uma segurança em relação a isso, é praticamente um tiro gera no pé. Muita assim. dúvida, né? Gera dúvida, gera descrença, etc. exato. Ô Alexandre, você falou um pouco de pessoas aí, que acho que é um ponto relevante. Tem uma pergunta aqui nessa jornada. Eu costumo brincar que tem o change management e o change the management, né? Perfeito. Que change management é quando você auxilia pessoas ou a pessoa a evoluir. O change the management quando você tem que trocar porque não vai ter o perfil, né? Perfeito. Você viu muito isso acontecer, ou seja, as duas coisas acontecerem ao longo dessa jornada? As pessoas estavam mais prontas ou menos prontas para receber o reskilling, enfim? Eu acho que assim, a gente ainda vive uma mudança, um avanço tecnológico quando a gente fala de dados, que é impossível que, como nós, profissionais, a gente consiga acompanhar essa evolução. Então, especificamente sobre o tema de gestão de mudanças, eu tinha uma pessoa na Takeda que eu gravei isso porque foi bem no meu começo de carreira, ela sempre falava isso, né? Qualquer projeto, qualquer ação, qualquer impacto real que você gere, qualquer gestão de mudança, é tudo sobre pessoas. Como que você consegue, de fato, influenciar aquela pessoa, seja decisor ou não, seja uma pessoa atuante dentro daquela tarefa, atividade que você vai gerar, a ir para o caminho estratégico que a empresa está tomando. No fundo, não tem uma questão de certo e errado, e às vezes, acho que esse é um ponto importante, né? Dentro dessa gestão de mudança, não existe um julgamento entre certo e errado, e nós, como líderes da transformação, precisa de fato muito mais ter um poder de escuta ativa para entender qual que é aquela dor que aquela pessoa tem, seja num impacto real ou aquela crença, aquele bloqueio que ela tem para não fazer a mudança, se adaptar a essa crença e dor e obviamente conduzir ao caminho correto. Então, para mim, Fábio, acho que tem uma pegada muito de gestão gestão de pessoas. Mas óbvio, o que eu percebo também ao longo da minha carreira é que, e eu gosto de falar muito isso, assim, existem vários perfis de profissionais, vários, e você vai para uma linha de inteligência emocional, você vai traçar vários perfis, etc. Mas eu costumo dividir, e é de uma maneira super simplista aqui, sem julgamento, entre dois grandes profissionais, aqueles que tomam mais atitude, aqueles que são mais reativos.
E aqui, de novo, não é um julgamento entre certo e errado. Mas, normalmente, aquelas pessoas que tomam mais atitude, aqueles profissionais que tomam mais atitudes, eles são mais abertos à mudança. Eles são mais adaptados à mudança. Então, é papel da transformação, sim, identificar isso. Fazer o change management, identificar as pessoas que estão abertas à mudança. E, obviamente, é papel daquelas pessoas que não estão abertas a se adaptar e modernizar. Então, eu passei muito por isso. Tanto nas pessoas que estavam diretamente ligadas a esse projeto, aquele ponta de lança que queria implementar uma solução, ou aos times que de alguma forma iriam usar a solução que a gente estava implementando. Porque também isso é uma barreira, né? Às vezes, como área de dados, você imagine e desenha algo muito bacana no seu olhar, mas quando a pessoa que usa realmente aquela solução, ela tem uma diferente opinião sobre isso. Sim. Então, o change management, ele é um change management dentro desse ecossistema inteiro, né? Da sua área e das áreas que você atende. Perfeito. De fato, assim, esse acho que é não só dos processos de transformação de dados, Fábio, mas acho que qualquer tipo de transformação, ele é sobre pessoas. A área de tecnologia, eu estava refletindo quando eu estava vindo para cá, assim, a área de tecnologia, ela é uma área que ela é muito à frente das outras no quesito inovação. Então, muita gente fala hoje sobre inovação, né? A área de inovação, você tem as áreas de transformação da empresa, inteligência artificial, você tem... Mas quando você olha, quem está há muito tempo nessa área de tecnologia, a inovação era algo que você já pensava 15, 20 anos atrás. Sim. Então, qual é, de fato, a característica que eu enxergo para que isso funcione? É a adaptabilidade. As pessoas têm que ter adaptabilidade, porque inovação, no fundo, é fazer de uma forma diferente aquilo que você já está habituado a fazer, que, obviamente, vai te dar algum ganho, algum benefício, alguma agilidade. Então, não só na jornada de dado, mas em todas as jornadas, acho que trabalhar a questão da adaptabilidade dentro das empresas é necessário, sabe? Eu acho que tecnologia tem uma característica especial, que a tecnologia em si ela já muda a cada 4, 5 anos. Exato. Provavelmente linguagem de programação hoje é completamente diferente de quando você começou a trabalhar. Total. Hoje todo mundo fala de Python, quando eu me formei lá atrás era C++, no máximo Pascal. Então, quer dizer, o cara que automaticamente está nessa área, ele tem que estar acostumado à adaptação, porque senão ele fica para trás, né? Acho que ele tem muito a ver com isso. Total. Você sabe que no Senac, uma das aulas que eu gosto de dar muito essa aula, tem um gráfico, vocês já ouviram falar da lei de Moore? Que é a lei de evolução computacional, né? Ele tem um gráfico que fala que de tempos em tempos a evolução ela vai... ela é exponencial. Ela é exponencial, exato. E aí você tem, hoje, quando você compara essa evolução, essa lei, a lei de Moore com a evolução da tecnologia, do advento, por exemplo, da IA generativa, o que se fazia em anos, hoje se faz em meses. O dobrar ali do poder computacional se faz em meses com o advento da IA generativa. Então, de fato, Rui, assim, nós como profissionais, a gente não tem mais capacidade de acompanhar essa evolução tecnológica. Isso é fato. Agora, também entender que isso é algo que não vai mudar a forma com que a gente trabalha é ser cético demais. Então, exato. A gente precisa, de fato, entender que isso é uma alavanca. A gente fala muito isso dentro da Sanofi, fala muito isso nas companhias, eu falo muito isso no Senac. A inteligência artificial e a generativa não vai roubar o nosso trabalho, mas, obviamente, um profissional que souber usar, potencializar aquela entrega dele, ele vai sair na frente, ele vai ter uma vantagem competitiva. Então, acho que tem muito nesse ponto, sabe? A gente não vai conseguir acompanhar upskilling das tecnologias, mas a gente precisa estar aberto. Precisa estar aberto para, de fato... Eu acho que tem aqui uma lição de casa importante aqui do que a gente está falando. Primeiro, independente de ser de tecnologia ou não, a pessoa tem que estar muito aberta ao que está vindo hoje, porque a tendência é que daqui a alguns anos a forma de trabalhar seja muito diferente do que a gente acompanha hoje, né? E aí, assim, você fez isso super bem na Sanofi, quando você estava lá em dados, etc., conseguiu montar o Single Source of Truth, e aí os caras chegam e dão um desafio, falam, bicho, olha aqui, ó, beleza, a parte de estruturação de dados, etc., isso daqui foi muito bem,
Vamos agora para um desafio maior, que é entrar nas business units, né, achar dinheiro, que aí é uma proximidade bem grande com a BU, né, e fazer as transformações, principalmente na área comercial, né, que é onde a gente tem atuado. E aí até fazer um parênteses aqui, que a gente fez uma pesquisa, eu coloquei uma pesquisa no LinkedIn nos últimos dias, e perguntei o que a turma gostaria de ouvir, né, a respeito de uso de IA em vendas, etc., e a turma da internet respondeu que gostaria de ouvir como o IA poderia conseguir novos clientes, como o IA poderia ajudar a conseguir novos clientes. Legal. E foi uma das ações que nós fizemos ali, né? Na Sanofi, praticamente, a gente trabalhou com a questão de budget de marketing, né? Com o MMM, trabalhou na questão de ranqueamento de leads, né? Então, novos leads, etc., vai visitar para converter. E também na questão de identificar novos médicos, provavelmente prescritores, né? Analisando o perfil dessa turma, o que poderia engajar, o que não poderia, que foram uns projetos muito legais. Mas assim, eu ia te perguntar o seguinte, e aí respondendo na internet, então fecha parênteses agora. E aí para a gente agora desenvolver um pouco em cima disso, queria que você me contasse um pouco como foi essa transição, até para a gente entrar nesses cases, como foi a transição para essa fase agora de business case e uso de IA em cima dos dados e um pouco da experiência com esses cases aí, como é que você tem trabalhado? Dentre esses 5 anos da Sanofi, Rui, assim, eu liderei uma parte muito voltada para a estruturação de dados, mesmo como a gente estava comentando, essa jornada de mudança de infraestrutura, governança. E agora, mais nos últimos 1 ano, 1 ano e meio, eu aumentei o escopo ali com uma parte de um olhar mais para analytics, né? E Advanced Analytics também. Então, acho que existe uma transição, primeiro, de forma mais estratégica no olhar de impacto. Quando você de fato tem interações com as áreas de negócio, com áreas comerciais, com o board da companhia, a interação ela precisa ser pautada, as conversas e os projetos e as decisões precisam ser pautados em impacto. E eu falo muito isso lá dentro da Sanofi, com o meu time. Não faz sentido a gente gerar algo que no final não está gerando um impacto para aquela... A conversa começa com um business case. Ela deveria começar com um business case. E quando ela não começa com um business case, às vezes, eventualmente, as estruturas elas não têm um olhar também para tudo você vai mapear uma geração de impacto. O meu time ele tem que estar empoderado para, de fato, tomar essas decisões tendo um olhar de impacto. Então, não existe mais uma área de analytics, na minha visão, Rui, assim, não existe mais uma área de analytics que não conheça do negócio. Não existe mais uma área de analytics, até uma área de dados, que não saiba ali o produto que você está atuando. No caso aqui da indústria farmacêutica, você tem uma série de times, né? Você tem o time de marketing, está olhando ali para o produto como um si, você tem como um todo, você tem o time comercial que está olhando ali para os clientes, né? Para quais são as nossas interações com o cliente. E entender um pouco desse ecossistema não é um plus para a área de analytics, é o básico. Ela precisa estar imersa dentro dessas discussões e trazendo visões e geração de impacto que a área não enxerga. Senão, o trabalho de analytics ele vira um trabalho puramente operacional. E o puramente operacional, e aqui eu não estou falando no universo da Sanofi, mas o puramente operacional ele vai ser substituído pelas famosas IAs generativas, né? Então, a conversa mudou bastante num olhar de infraestrutura data governance para um olhar mais de geração de impacto. Tem vários cases interessantes. O case que você comentou sobre busca de novos clientes e como identificar de fato novos clientes é um desafio que a gente tem na indústria farmacêutica como um todo. Não é a Sanofi que passa por isso, é um desafio que a gente tem na indústria. A indústria ela tem muitos dados, então a gente consegue de alguma forma ter um universo para tomar decisão bem importante, uma competição super grande, mas quando você cai para uma... Hoje, basicamente, dentro da indústria, você tem 2 grandes segmentos. A indústria em geral, né? Um segmento mais varejo, que a gente chama. A gente atua com produtos de prescrição tradicionais ali, contínuos, doenças mais, entre aspas, comuns.
E você tem um universo que a gente chama de universo non-retail, não varejo, institucional, que são para doenças um pouco mais complexas, né? mais difíceis de ser tratadas. Para o universo de non-retail, ainda existe um gap, um leque de informações que a indústria ainda não conseguiu atingir a sua maturidade. Ao passo que varejo, todas as indústrias atingem a sua maturidade. Quando você conversa, por exemplo, com mercado de genérico, o mercado de genérico tem uma gama de informação para você tomar decisão, sim, quase que diária. Então, indo nessa linha, a competitividade é muito grande. E você precisa ser muito analítico. Isso é uma coisa interessante que eu percebo na relação com as áreas de negócio, né? Quanto mais competitivo o seu mercado, mais a busca por dados, mais a busca por tomar decisões de dados. Porque se você não toma, você perde o poder competitivo. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais competitivo o mercado, mais difícil é você também, sim, tomar uma decisão que realmente reflita aquilo que você quer. Porque está todo mundo olhando para essa gama de informação. E aí, voltando para o tema aqui de mercado institucional, a grande dificuldade é, como eu não tenho uma vasta disponibilidade de dados, como de fato que eu consigo abrir caminhos exploratórios para olhar trazer uma visão diferente do que só o time comercial. O time comercial está lá no campo, toma as melhores decisões sempre. Eles são os que conhecem mais, né, os nossos clientes, mas ajudá-los a ter um outro olhar, criando metodologias, que foi o que a gente fez. Então, no fundo, a busca de novos potenciais, como o case lá na Sanofi, foi implementar metodologias mais avançadas, né? Extraindo dados de diversos portais públicos, portais, dados, fazendo inferências de dados que talvez a gente não tenha um dado específico e eu faço uma inferência por um dado similar. De fato conseguiu ajudar a gente a identificar melhor o nosso público-alvo, identificar melhor os nossos clientes e, obviamente, tivemos excelentes resultados assim, né? Então, aqui é realmente como uma ferramenta, como uma metodologia, como a gente usa algo para impulsionar algo real. Identificar clientes que lá no campo o time vai olhar e vai falar, legal, o que essa sugestão está me trazendo é de fato alguém que eu consiga falar, que tem uma abertura, né? Eu acho que um aspecto interessante foi, assim, você tem conhecimento dos seus clientes atuais, né? No caso da indústria farmacêutica, são os médicos prescritores. E esse relacionamento, então, te proveu uma série de dados, obviamente não são dados sensíveis, né? A gente está falando de, às vezes, idade, alguma coisa desse tipo, mas assim... Normalmente dados públicos, isso, né? Dados públicos, etc. E aí, com base nesse perfil de médicos e como eles se comportam, ou não, com base no perfil de cliente, como eles se comportam, analisar todo o público que ainda não tem um relacionamento, né? Então, quais desses caras aqui têm um perfil similar ao perfil que dá certo no relacionamento para eventualmente visitar, etc. Porque toda área comercial tem uma meta de visitar novos potenciais clientes para falar, esse cara vai virar cliente, esse cara não vai virar cliente, né? E esse direcionamento aí realmente, foi muito legal. E interessante que não tinha tanto dado. Isso é um negócio importante, porque você pega dados públicos, você não tem, assim, óbvio, você não tem nome, você não tem muito pouca coisa. Você sabe, cara, aquele cara lá, etc. Às vezes, no máximo que você tem é tempo de formado da pessoa, né, especialidade e tal. E assim, o resultado foi muito legal. E depois, com o tempo, vai se evoluindo e o resultado vai melhorando também, né? Acho que essa jornada é muito legal. Acho que aqui tem vários exemplos reais de uma jornada de transformação. Acho que, primeiro, trabalhar com o que você tem em termos de disponibilidade de informação e ser criativo em relação a aplicação de metodologias para extrapolar o dado que você tem. Normalmente, no fundo, é isso que você vai lidar com projetos de dados. Se você tivesse todo o dado disponível, para qualquer que seja o seu segmento, tá fácil. Todas as empresas, de fato, todas as empresas teriam o mesmo nível de informação. Tem todos os dados disponíveis no começo. É raridade. A gente vai nas conversas com os clientes, mas a gente não tem dado, tal, mas é a nossa vida. Né? A nossa vida é isso. Exato. Né? Acho que esse é um primeiro ponto, né? Um mindset mais de exploração. Quando a gente sai daquele universo de data governance e começa a entrar em análises, acho que a exploração é um fator crítico, né? Acho que o segundo ponto é testar pequeno. Todo mundo, acho que as pessoas falam muito isso,
metodologias ágeis, mas isso é a realidade mesmo, né? Principalmente quando você olha para análises, os testes eles são muito importantes para que você certifique que aquele teste contínuo, aquela comparação, aquela evolução, ela aconteça antes de você realmente soltar um produto de dado que seja oficial. E quando você faz esse tipo de metodologia, você traz para si, traz para junto desse projeto quem de fato toma a decisão, que no nosso caso aqui, era o time comercial. Então, quando você coloca o time comercial para testar, para de alguma forma te ajudar a descobrir o caminho, eles se engajam e obviamente você vai ter um sucesso. Então, tem várias coisas interessantes, mas para resumir, eu acho que trabalhar com que... E tem um ponto, a ciência de dados que no fundo, que a gente explorou muito lá, e é de fato identificar padrões, tendências, informações que quando você tem um olhar mais linear, mais histórico, você não consegue ter, né? Então, também tem uma pegada de trazer novas metodologias. Aí a gente volta na questão da gestão de mudança. Quando você traz uma nova metodologia, normalmente ele vai para um caminho que quem está tomando a decisão nunca viu, talvez não esteja habituado, e ele tem a crença dele. Então, de alguma forma, você quebrar essa crença e influenciar para que ele... Vamos testar, vamos de alguma forma fazer... Vamos ver, se não tiver resultado, a gente ajusta, né? E foi isso que a gente passou. Nas primeiras entregas, a gente observava que os potenciais clientes que a gente estava gerando não eram os melhores clientes, né? Existia um refinamento ali. Depois a gente foi ajustando, até que a gente coloca dentro de uma maneira mais contínua, né? Então, a maturidade que a gente atingiu hoje esse projeto, ele hoje já não é mais um projeto, ele é parte do dia a dia. Então, quando o time comercial ele busca novos clientes, para qualquer que seja a ação dele lá, ele de fato já tem um lugar ali onde ele consegue tomar essa ação. Então, é um case super de sucesso, porque você sai de uma maturidade super inicial para uma operação contínua, onde você não coloca mais tanto esforço no sentido de gestão de mudança e coloca mais o esforço no sentido de execução, né? Legal. Super bacana. Teve um negócio que você falou que eu achei chave aqui. As empresas, antes dessa época agora de squads, etc., você tinha uma cultura muito de eu vou fazer um sistema. Me dá um sistema para qualificar leads, me dá um sistema de otimização de algum processo. O cara espera um mega sistema com princípio, meio e fim, algoritmos, telas, planos de teste, etc. Aquele sistema, projeto que dura 1 ano de você desenvolver e implementar. E assim, a chance de às vezes dar certo não é uma chance tão alta, né? Você não testou aquilo na prática. E assim, o modelo que você até comentou aqui, que o modelo que vocês trabalham é super campeão, assim, impressionante a quantidade de inovação que solta, porque desburocratiza isso. Exato. Então tem uma squad dedicada, queria até que você falasse um pouco disso, porque tem uma squad dedicada, que a hora que vem uma ideia, rapidamente se coloca essa ideia em prática, depois de algumas semanas você já tem um algoritmo, vamos testar essa base, vamos testar aquela base. Se não deu correlação, beleza, poxa, vamos deixar essa ideia aqui no parking lot e a gente volta nela depois. Mas a ideia que foi bem sucedida, putz, acontece o que aconteceu, escala e vai para a operação. Mas aí quando você decide escalar e ir para a operação, que aí é um negócio mais complexo, poxa, precisa de arquitetura, precisa de performance, investimento, etc. Assim, já é certeza que vai dar certo, ele está rolando, o algoritmo está pronto, né? Sem dúvida. Rui, assim... Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. A Sanofi ela é uma escola em relação a mentalidade mesmo ágil. Porque a empresa ela tem isso por DNA. E não é diferente aqui o que a gente atua aqui no Brasil. Então, já há muito tempo, trabalhar com squads, olhando para batalhas, né? Olhando para aquela dor que você quer resolver dentro daquela batalha, isso já acontece. Eu estou na Sanofi há 5, então eu entrei, acho que no meu primeiro ano eu já tive contato com essa mentalidade. Então eu acho que isso já acontece em toda a minha jornada lá. O que é importante, Rui, que eu enxergo como importância, no momento, e isso quando a gente correlaciona com o nosso universo de inteligência artificial, dados, é mais importante, é que você
normalmente os projetos de dados, os projetos de inteligência artificial, eles precisam se provar. Qualquer iniciativa que você faz, você precisa se provar. Seja com um business case, com impacto real de negócio, seja com uma mudança transformacional que você está fazendo, com uma simplificação de alguma coisa. Mas especificamente os projetos de dados, eventualmente eles não, num primeiro momento, trazem o resultado esperado. Existe uma curva. Então, essa mentalidade de squads, de pequenos testes, ela é quase que o cenário perfeito para que as coisas funcionem quando a gente olha para o universo de dados. Não é toda empresa que tem essa mentalidade. E eu acho que é por isso que a gente tem grandes cases. Assim. Há 2 semanas atrás a gente recebeu uma visita global, só para compartilhar um case interessante aqui. Uma visita global dentro da área que eu lidero lá. E nós compartilhamos alguns cases. O case de potencial foi um dos cases compartilhados. E até mesmo quando você olha num universo comparando outros países, primeiro, a percepção geral é que o Brasil, acho que como um todo, dentro da Sanofi foi a nossa discussão, mas eu acho que, extrapolando da Sanofi, eu acho que tem essa característica. O Brasil, ele é um país que adota tecnologias. Ele é um país que ele está aberto, acho que deve ser uma questão cultural, a testar coisas, a inovação, né? Quando você compara com outros países. Então, olha como é riquíssimo isso, né? Você tem uma mentalidade, você tem um investimento, você ter uma área específica para pensar diferente do que a gente tá no nosso dia a dia. Isso é super poderoso. E no fundo, eu acho que é uma tendência, acho que as empresas estão caminhando para isso, mas ainda tem a questão da geração de impacto, né? Para que isso se consolide. Sabe que eu tava num evento final do ano passado, e uma pessoa que também trabalha na indústria, não é bem na indústria, era dentro da indústria farmacêutica, mas não numa companhia, era basicamente num grande hospital. E a pessoa ela comentou que, de fato, dentro do orçamento dela de tecnologia, ela começou a mudar e ela liderava uma área de dados dentro de tecnologia, né? No caso, aqui a gente está dentro de uma área de negócio, mas ela começou a ter um olhar para o orçamento dela para sair um orçamento de custo, né? Onde a área de tecnologia é visto como uma área de custo. E essa linha específica de custo está dentro de um investimento dentro das BUs, das marcas, dos produtos. Porque parece ser uma coisa contábil aqui, simples, mas a narrativa por trás disso é muito forte. Que é você sai de uma área que você está gerando um custo para a empresa, uma despesa para a empresa, e você é uma área de potencial investimento para te gerar novas receitas. Essa narrativa ela é importante e eu acho que ela precisa ser feita dentro das áreas de tecnologia. Alexandre, que legal que você colocou. A minha pergunta era nessa linha, mas um pouco diferente. Porque você falou muito de business case, né, ao longo da sua fala. E aí, associando a isso que você está comentando agora, né, que é a visão de que a área de dados ou de analytics é uma área de geração de benefício, né, e que não é só custo, etc., tem a discussão do business case de quem é o ownership, ou seja, quem é o dono, né? Porque eu já ouvi, lembro bem, numa das reuniões, um CEO de um cliente, ele virou pro cara de business, né? Falou, cara, esse business case é seu, não é do CIO ou do cara de dados. É seu, porque você é o cara de negócio e você que tem que puxar, né? Agora, eu já vi casos ao contrário também, né? Então, e eu acho que é muito chave, porque às vezes pode até ser compartilhado, né? Mas o cara de dados não faz a transformação sozinho. Ele pode fazer o modelo que for, mas o business tem que pegar e tem que fazer acontecer. Então, na minha cabeça, o business case tem que estar muito atrelado ao negócio, né? E eu não sei como é lá. Você sabe, assim, da minha experiência, seja na Sanofi até dos projetos que eu atuei na Takeda, quando você tem um olhar mais de transformações mais tecnológicas, no sentido de infraestrutura, coisas mais técnicas, é muito difícil você tangibilizar, primeiro, o real impacto para o business, e segundo, responsabilizar o business. 100% alinhado. 100% isso é um ponto. Mesmo assim, eventualmente, eu acho que a narrativa tem que ser qual é o impacto real para eles, porque não existe
uma empresa que, mesmo que você invista numa nova infraestrutura, não gere um real impacto no business. Porque existe. Então também tem uma questão de narrativa, e foi assim que a gente fez na Sanofi a transformação de infraestrutura. A narrativa foi muito no sentido de, ok, existe um investimento, mas que vai ser um enabler aqui, vai ser um habilitador de análises, de decisões que hoje você não toma. Hoje você não toma olhando para essa infraestrutura que a gente tinha. Então, apesar de um investimento, nesse caso, ser investimento da área de dados, até a transformação que a gente iria gerar estava pautada numa transformação de benefício real para o negócio. Até porque, Fábio, assim, mesmo na mudança de infraestrutura, e eu já vou para a parte de analytics que eu acho que é mais interessante, mas mesmo na mudança de infraestrutura, quando você muda, você impacta uma área de negócio. Sim. Seja por uma mudança de relatório, processo que ele tinha, seja por uma informação que talvez ele vai ver de uma outra forma, ou que ele não vai ter de um nível específico como ele tinha. Então, você sabe que, olha que engraçado, a gente estava até numa discussão recente, a Sanofi faz diversas transformações de sistemas, projetos, etc. E a gente estava discutindo um tema lá de que essa transformação era uma transformação sistêmica tão grande que impactava todas as áreas. E como que você tangibilizaria isso para um time de vendas? É difícil, né? Como é que você monta um sistema interno que vai ter algum tipo de... E como é que você traduz para ele que aquilo ali vai gerar um impacto para ele? Então, olhando para a infraestrutura, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas quando você parte para o universo de análise, analytics, insights, aí eu acho que é um olhar... primeiro é uma maneira mais simples, porque dificilmente uma dor que você vai responder aqui vai nascer de uma área de dados. A dor sempre nasce da área de negócio. Exato. É muito mais direto. Né? O link é muito direto. O que eu tenho tentado lá dentro da Sanofi é identificar dores que as áreas não identificam. Eu entendo até que é um pouco mais avançado do que aquela ação mais reativa que normalmente a gente tem em projetos de análise. Vamos esperar a demanda e vamos construir algo baseado na dor. Eu tenho tentado fazer o oposto, mas é mais complexo. E para você fazer isso, você precisa ter uma equipe super bem preparada. Você tem que estar mais maduro, né? Maduro e talvez até com uma maturidade de business que não é todas as áreas que possuem. Eu costumo dizer também que as áreas de analytics, elas são uma área trampolim, porque quem passa por essa área normalmente está habilitado a estar dentro de uma área de negócio. Pelo nível de discussão que tem, pelas decisões. Exato. Então, eu concordo, Fábio, assim... No fundo, para mim, o principal tema é, dentro do seu business case, dentro do problema que você vai resolver, qual de fato é a dor que você vai resolver? Quando você mapeia bem qual é a dor que você vai resolver, você mapeia bem qual é o impacto que você vai gerar. Então, tendo desses dois temas super bem claros, a narrativa é muito fácil, porque a dor que você vai resolver normalmente não é da área de dados e o impacto que você vai gerar normalmente é um impacto de negócio que não é da área de dados. Então, não faz sentido ter um business case sendo direcionado, gerenciado pela área de dados. Tem um terceiro fator também. Quem opera a área do negócio. Exato. Quem executa no final são eles. Quem tá comando direção, tem vários, né? Se você olhar também, tem o fator de investimento. Normalmente uma área de negócio, que era o que eu estava falando em relação ao orçamento, ela não tem receita. Dificilmente uma área de dados ela vai ter receita no molde tradicional ali das empresas. Você sabe que isso é uma das coisas interessantes quando você olha para startups, para fintechs, né? O modelo de orçamento, eu sei porque eu gosto de estudar muito disso e já pesquisei bastante, até falo bastante na aula. O modelo de gestão contábil, ele é também diferente das empresas tradicionais. Porque ele tem algumas flexibilidades nesse sentido. Então, se você tem uma área específica que não gera receita, não necessariamente ela tem que estar no 0 a 0. Ela pode estar devendo, entre aspas, olhando para fins de orçamento, porque ela está investindo em coisas que vão gerar uma receita lá. Você não precisa daquele modelo tradicional de aprovação, de buscar um budget, que é um pouco do que você tem nas grandes empresas e o que acontece hoje na Sanofi, né? Mas respondendo diretamente, assim, pensa na dor e pensa de fato no problema que você vai resolver, né? Mas essa discussão aqui, acho que é outro takeaway importante, até a provocação do Fábio, para quem vai ficar o business case, etc. Porque quando você vai para o mundo corporativo, é o que você falou, você tem dois tipos de iniciativa. Você tem um tipo de iniciativa que você sempre vai decidir em função de uma curva benefício-esforço.
né? É o tipo de iniciativa onde você já tem a tua estrutura montada, seu negócio está correndo, e é quase como se você está tirando o leite da vaca, é isso, né? Então, qual é o máximo retorno que eu consigo? Só que você tem um outro tipo de iniciativa, que é, poxa, eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí é a estrutura. Normalmente, infraestrutura, dificilmente você vai ter um retorno a curto prazo. Ele vai te habilitar a fazer outra coisa. Ele é uma iniciativa estratégica, né? E aí, normalmente, se a discussão, tipicamente, ela está no lado de tecnologia, você está falando muito mais de infraestrutura, etc. Vamos que aí é um pouco da inquietação que você falou no começo. Cara, esses caras eles estão vendo a tecnologia, está mudando, a gente tem que ir por aquele caminho, etc. Aí vai a tecnologia e faz esses investimentos estratégicos. E aí, beleza, tudo bem. Dá para cobrar os caras. Agora, a jornada para pegar aquela nova plataforma, pode ser uma plataforma de inteligência artificial, pode ser o que for, e vamos percorrer no sentido de captar valor, aí sim, aí pô, totalmente é business. Sim. Isso aí. Não, total. E assim, você sabe que a área de tecnologia, no nosso caso, na Sanofi e nas empresas que eu passei, você tinha uma distinção clara entre áreas de tecnologia e áreas de negócio, áreas de dados, né? A parceria entre elas é fundamental. Se ela não acontece, você não roda. Porque, eventualmente, você vai ter que olhar para uma parte mais técnica e uma parte mais de impacto. Agora, você sabe que você estava falando um pouco de jornada, você estava falando um pouco nesse tema de como que você traz valor agregado e você ter talvez uma estrutura dedicada para isso, uma mini incubadora para testar essas coisas, gera valor. Eu acho que esse, de fato, é por isso que hoje as grandes empresas elas têm o surgimento de áreas de transformações específicas, de áreas de inovação específica, de áreas, por exemplo, de marketing digital, de engajamento digital, as famosas áreas de transformação digital específicas, separadas do negócio. Porque ainda dentro das empresas você não tem uma maturidade fora da operação que te permita espaço para inovar. Você não tem, você está focado na sua operação. Você tem cada vez mais desafios em termos de tamanhos de estrutura, natural, e esse espaço ele vai te... Cada vez mais a sua dedicação está para executar a sua operação de negócio. Então, a criação dessas áreas ela te dá um pulmão para que você, de fato, consiga olhar apartado daquela execução de negócio o que você precisa resolver. Mas também é um movimento que eu acho que tende a acabar. Eu não diria a curto prazo, mas as empresas que atingem uma maturidade, elas fazem uma junção dessas áreas. A área de transformação hoje ela tem que estar inerente ao business. A área de dados tem que estar inerente ao business. Tem diversos formatos, mas você está certo nesse aspecto. Um ponto importante que você comentou foi que ficou aqui para mim. Poxa, o cara que está operando, ele não tem nem tempo de olhar para o lado. Ele tem que entregar o KPI do dia. E aí, falando um pouco da questão do uso da inteligência artificial, um negócio que vocês fizeram muito legal foi montar os modelos. Os modelos estão dando acuracidade. Isso entra no dia a dia do cara de vendas, sim, dentro dos sistemas que ele já usa, etc. O cara não tem que usar uma ferramenta nova, nada disso, né? E aí a adoção é praticamente transparente, né? Assim, o cara ele tem aquela lista, aquela recomendação, a lista de hoje para amanhã mudou. Por quê? Poxa, porque mudou, tem um algoritmo atrás calculando, etc., mas não tem um change management pesado. Né? A ferramenta dele é a mesma, você não precisa ensinar o cara a fazer outra coisa. Exato. Isso é valor agregado na veia, Rui, porque o que a gente está propondo, né, nessa solução e que hoje já está no nível de maturidade excelente, eu não vou mudar nada do que o time comercial faz. Eu uso como um impulsionador para facilitar o trabalho dele. Eu também costumo dizer que as grandes ferramentas elas nos ajudam a mudar o nosso comportamento. Né? Você pega, por exemplo, um WhatsApp, e o WhatsApp ele mudou a forma com que a gente se comunica. Para você ter uma ferramenta assim, leva tempo. Né? A construção disso leva tempo. Então, o que eu vejo dentro do time comercial é que as ferramentas hoje elas estão num apoio ao que ele já faz hoje, criando uma vantagem competitiva, com certeza, de algo que ele já faz hoje. Então, se ele tem uma dificuldade de identificar clientes, vamos facilitar essa dificuldade, mas não vamos vender
A ferramenta não vai vender, a ferramenta não vai ter uma discussão científica, a ferramenta não vai interagir com os nossos clientes, substituindo aquele core que é o da atividade comercial. A ferramenta é um apoio para que algo que ele... gente, né? Exato, algo que ele não consiga identificar de forma rápida, eu traduzo isso para ele. Acho que esse é bem um mindset assim. E de novo, voltando pro tema, né? Impossível o homem acompanhar a análise histórica, a quantidade e volume de dados para tomar uma decisão mais consciente do que a máquina. Então, acho que de fato isso é um case super real, super utilizado, e eu adoro cases assim quando a gente chega numa maturidade que você já não olha mais para ele. No fundo tá tão maduro que a gente chegou num nível de excelência, digamos, que ele roda sozinho. Legal. O time já incorporou dentro das atividades e roda sozinho. Legal. E assim, pensando um pouco para frente, vocês já estão usando inteligência artificial para identificar potenciais novos médicos, identificar potenciais novas farmácias, né? Inteligência artificial para o custo de marketing e tal. O que você acha que vem para o futuro de tendência? Você que está dentro da indústria, está indo em feira? Interessante, assim, aqui só um disclaimer, a Sanofi ela se posiciona muito claramente em relação ao uso de inteligência artificial, então ela tem toda uma validação de business case nesse uso, tem toda uma questão, porque envolve segurança de informação, de dados. Então, toda e qualquer iniciativa que a gente faz lá dentro tem essa validação. Olhando para tendência, seja na indústria, seja fora da indústria, Rui, olhando para a indústria, existem diversas tendências. Acho que uma tendência clara dentro da indústria é uma tendência da indústria farmacêutica em geral. Em geral, acho que não precisa nem entrar em detalhe, mas o que você vê? Acho que tem cases interessantes. Da indústria farmacêutica em geral é a descoberta de novas moléculas, isso é super interessante. Assim, e isso todas as indústrias fazem, não é alguma coisa estratégica. Existe um investimento muito grande em descobrir novas formas de tratamento. Vocês devem ter visto em notícias, formas de tratamento do câncer, moléculas, etc. Isso é uma parte que tem um investimento em P&D gigante aqui. Eu acho que em geral na indústria também tem investimentos olhando para como eu modelo eu vou chamar de atendimento, como eu facilito e simplifico o meu modelo de atendimento com os meus clientes. Seja um pouco do que a gente está falando de descobertas, seja nas minhas interações, como é que eu crio uma interação ali de forma talvez automatizada, talvez algumas interações mais remotas que me ajudam de fato a potencialidade, deslocamento, etc. Tem algumas soluções nesse sentido. E eu acho que na indústria em geral, eu acompanhei um pouco do SXSW que aconteceu há 2 semanas atrás, né? Na indústria geral, tem um super tema sendo falado, e que é até um tema até complexo de explicar, mas que é a hiperpersonalização. Não sei se vocês conhecem, mas é o quanto que eu, de fato, uso a minha inteligência artificial e alavanco a minha inteligência artificial para segmentar o meu cliente, qualquer que seja a indústria, de forma hiperpersonalizada. E aí, olha que interessante, legal, você tem o poder da máquina para te ajudar com isso. Mas como é que você modela os seus times para saber trabalhar com isso? Será que eu tenho, vamos pensar numa estrutura de marketing, conteúdo estratégico para lidar com todas essas hiperpersonalizações? Então, a gente está numa jornada interessante quando a gente fala de inteligência artificial, assim, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para adotar, de fato, aquilo que a gente entende que é impactante para o nosso negócio. Eu vou adotar uma hiperpersonalização, sendo que eu tenho uma indústria regulada, que eu não tenho conteúdo, que eu não consigo operacionalizar, não faz sentido. E tem também a discussão de assim, beleza, hiperpersonalização, mas qual é o limite? Até que ponto a pessoa não vai se sentir invadida? Tem o lado que é uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui porque é uma discussão de horas. Exato, mas tem esse lado também. Então tem esse lado também. Amigos, a gente está chegando no final do episódio. Eu queria agradecer a participação do Ale aqui. Foi um prazer, super divertido e bem instrutivo. E queria te pedir para fazer as considerações finais aí para a gente... Rui, obrigado Fábio, obrigado Rui pelo convite. Eu sou apaixonado por dados, então esse tema flui de uma maneira até super rápida, passou voando aqui, uma experiência super bacana. Super agradecido pelo convite. Acho que
Vocês trazem, através do podcast, cases reais de fato, que impactam empresas. Isso é super interessante, gente. Assim, eu já estou nesse mercado há muito tempo, você tem diversas ali companhias que têm um olhar, mas o que vocês estão trazendo aqui são testemunhos reais de geração de impacto. Então, parabéns pelo podcast, parabéns pelo tema em si. A gente ainda vai aprender muito, espero daqui mais temporadas a gente trocar mais cases aqui, falar sobre experiências de novos cases, porque é um tema super interessante e super, acho que no início, né? A gente está num início, numa jornada de transformação grande e chegaremos lá, espero. Isso aí, obrigado, viu, Alexandre, por ter topado. Sensacional. Obrigado. E, amigos, assim, não custa lembrar, né? Vamos clicar no like, no sininho da notificação, seguir a gente nas plataformas LinkedIn, YouTube, os outros agregadores, Spotify. E obrigado, até a próxima. Obrigado, gente. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.